Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Introdução ao Pensamento Computacional e à Programação na Educação. Eu sou o professor Jorge Luiz Costa e vou apresentar este vídeo. Qual o objetivo deste vídeo? É que ao final dele, nós esperamos que você seja capaz de conceituar pensamento computacional e relacionar pensamento computacional à resolução de problemas. Pensamento computacional. Apesar do pensamento computacional estar sendo muito falado e comentado atualmente na cena educacional, nós entendemos que a ideia vinculada a pensamento computacional, a concepção, o conceito, ele não é novo. Então, vários autores, inclusive o Pascal Júnior, e eles dizem que a ideia do pensamento computacional vem com Simon Papert, lá nos anos 1980. Porém, o termo pensamento computacional, ele se firma mais recentemente, renovado aí pela professora e cientista da computação Jeanette Wing. É a partir do artigo da Jeanette que esse termo passa a ser incorporado e passa a ser, digamos assim, atualizado. Bom, mas quem é então Simon Papert? Vamos conhecer um pouquinho sobre esta pessoa, né? Bom, o Papert nasceu em 1928 e já morreu, já é falecido, em 2016. Ele foi um matemático e educador estadunidense, nascido na África do Sul. Ele lecionava no famoso MIT, né? Ele foi o teórico mais conhecido sobre o uso de computadores na educação, um dos pioneiros da inteligência artificial e criador da linguagem de programação Logo, lá em 1967. Inicialmente, o Logo era para as crianças quando os computadores eram muito limitados, não existia interface gráfica e muito menos a internet. E aqui vale um parêntese, porque a linguagem Logo, por muito tempo, inclusive no Brasil, foi um dos recursos mais utilizados quando se falava no uso do computador na educação. Então, realmente, a linguagem Logo teve uma inserção muito grande e muito forte na educação, principalmente nos anos iniciais da informática sendo usado na educação. Bom, voltando então para a educação, Papert cunhou o termo construcionismo como sendo a abordagem do construtivismo, e aí o construtivismo de Piaget, que permite ao educando construir o seu próprio conhecimento por intermédio de alguma ferramenta como o computador. Então, o Papert ele vai beber muito na fonte do Piaget. E é muito legal ler os livros do Papert, principalmente A Máquina das Crianças, que é bem interessante para a gente entender essa ideia que está vinculada à linguagem Logo e ao construcionismo. Bom, e quem é Jeanette Wing? Que já é bem mais recente, né? Então, a Jeanette M. Wing é vice-presidente executivo de pesquisa e professora de ciência da computação na Universidade de Colômbia. Ela atuou anteriormente como diretora desse instituto, né, a Venetian, do Data Science Institute. Seus atuais interesses de pesquisa são inteligência artificial confiável, né, IA. Suas áreas de especialização em pesquisa incluem segurança e privacidade, métodos formais, linguagens de programação e sistemas distribuídos e simultâneos. Ela é amplamente conhecida e reconhecida por sua liderança intelectual em ciência da computação e, mais recentemente, em ciência de dados. Um ensaio seminal de Wing, intitulado Pensamento Computacional, foi publicado há mais de 15 anos e é creditado por ajudar a estabelecer a centralidade da ciência da computação para a resolução de problemas em todas as outras disciplinas. Então, eu tirei essa informação, né, da página que está indicada aí na parte inferior da nossa tela, e eu só queria destacar essa ideia do ensaio seminal, né? Então, como a gente viu, vários autores
não acreditam a Jeanette Wing, a ideia, a concepção de pensamento computacional, mas sim ao outro autor que a gente estava falando anteriormente, né? Então, veja, ao Papert. Então, veja, essa seminal, podemos entender assim, porque renasce, ressurge, né? Cria uma nova etapa e um novo momento para o pensamento computacional. Mas o que é pensamento computacional? Né? Então, eu sempre tento trazer o conceito, né? Vamos conceituar. Né? E aí é uma coisa interessante, porque vários autores destacam, né, inclusive o Valente, que essa pergunta, né, o que é pensamento computacional, como que eu vou conceituar pensamento computacional, ela não é fácil para se responder. Tá? Então, o Valente, ele diz bem literalmente, né, encontrar uma definição que todos concordam tem sido difícil para a comunidade da ciência da computação e mesmo para pesquisadores e organizações interessadas nesse tema. Então veja, como não há um consenso, a gente tenta achar algo que seja comum a várias dessas áreas e que as pessoas aceitam. Então vejamos, Anastácio, baseando-se no artigo da Wing de 2016, ele conceitua pensamento computacional como a capacidade de reformulação e resolução de problemas do mundo real, projetando sistemas e compreendendo o comportamento humano por meio dos conceitos fundamentais utilizados na ciência da computação. Esse pensamento oferece às pessoas a possibilidade de desenvolverem o pensamento abstrato, pensamento algorítmico, pensamento lógico e pensamento dimensionável. Então veja, apesar de não ser um conceito universalmente aceito, nós temos aqui alguns elementos que são comuns a vários desses conceitos, ou aceitos, né? Então, um deles é a reformulação e resolução de problemas. Então, eu até destaquei essas palavras aqui nesse conceito para trazer a ideia de que o pensamento computacional vai se vincular sim à ideia de resolução de problemas, mas de uma forma que ele faça uma releitura do problema, crie uma nova forma para esse problema, para que o problema possa ser entendido e implementado em alguns mecanismos, em alguns recursos computacionais ou não. E aí nós vamos, à medida que a gente vai avançando aqui no nosso curso, nós vamos deixando isso mais claro. Então, essa resolução de problemas, ela vai se fundamentar em propriedades, em capacidades vinculadas ao pensamento abstrato. Então, nós vamos imaginar soluções, né? Então, vamos realmente ter que usar a criatividade. Ao pensamento algoritmo, quer dizer, como que a gente vai colocar etapas, passo a passo, que podem solucionar esse problema. Há uma relação lógica entre os dados e a forma como nós reorganizamos esses dados para implementar a solução. E também o pensamento dimensionável, quer dizer, a gente pode reaproveitar essa solução em outros momentos, expandindo a sua implementação, digamos assim. Muito bem, então vamos continuar. Há uma tentativa de convergência, como eu falei já anteriormente. Então, Valente afirma que a International Society for Technology in Education, a ISTE, e a American Computer Science Teacher Association, a CSTA, identificaram 9 conceitos relacionados ao pensamento computacional para nortear a educação básica, ou seja, ao uso do pensamento computacional na educação básica. Então vamos ver quais são esses 9. Coleta de dados, isso é imprescindível, análise, representação de dados, decomposição de problemas, do problema, quer dizer, a gente tem um problema grande, a gente vai dividir esse
problema maior em problemas menores, que são mais fáceis de ser resolvidos, e a hora que a gente for agrupando todas essas soluções, a gente vai resolver o problema maior. Abstração, algoritmos, automação, paralelização e simulação. Então, nove aí conceitos relacionados ao pensamento computacional e que são, digamos assim, aceitos como pontos de convergência para todo mundo que tenta conceituar pensamento computacional. Esse autor, Valente, afirma ainda que as habilidades relativas a esses conceitos não estão limitadas aos sujeitos da ciência da computação ou das áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática, mas podem ser praticados e desenvolvidos no âmbito de todas as disciplinas. E essa vai ser a nossa tentativa nesse curso, de mostrar como aproveitar o pensamento computacional para além da matemática ou das ciências exatas ou da área da ciência da computação. A nossa ideia é aproveitar esses elementos trazidos pelo pensamento computacional para o desenvolvimento desses conceitos que nós estamos vendo ou dessas aplicações para desenvolver um pensamento que possa ser utilizado na resolução de problema em qualquer área. Esse vai ser o nosso desafio. Valente apresenta também uma definição operacional desenvolvida pelos grupos ISTE, CTSA para pensamento computacional. Então, de novo, um processo de resolução de problemas com as seguintes características. Então veja que, novamente, o pensamento computacional se vê relacionado com resolução de problema, como um processo de resolução de problemas, que tem as seguintes características. Formulação de problemas de uma forma que permita usar um computador e outras ferramentas para ajudar a resolvê-los. Organização lógica e análise de dados. Representação de dados através de abstrações, como modelos e simulações. Automação de soluções através de pensamentos algorítmico. O que é isso, um pensamento algorítmico? É aquela série de passos ordenados e que vão implementar a solução que a gente está querendo, né, para o problema. Identificação, análise e implementação de soluções possíveis com o objetivo de alcançar a mais eficiente e efetiva combinação de etapas e recursos. É interessante porque nós vamos ver no pensamento computacional, não há uma solução única para o problema, existem várias soluções. E que às vezes, dependendo da situação, uma solução que é ótima, ela passa a não ser tão boa assim em uma outra situação. Então nós vamos ter essa análise, implementação de soluções possíveis para alcançar um objetivo de uma forma mais eficiente dentro daquela situação. E essa situação pode ser diversa, inclusive do conhecimento de quem está implementando, né? Outro ponto, né? Nós temos a generalização e transferência desse processo de resolução de problemas para uma ampla variedade de problemas e não apenas para um único problema. Então a gente vai poder reutilizar, aprender então com a solução de um problema e usá-lo novamente em outras situações. Então é sempre buscar a otimização e o reuso dessas soluções que nós estamos estudando. Bom, então desenvolver o pensamento computacional é desenvolver a capacidade de sair do piloto automático, buscando entender o problema e sua resolução dentro de um determinado contexto, dentro de uma determinada situação, buscando a melhor solução possível. Então, isso é muito legal. Desenvolver o pensamento computacional é desenvolver a capacidade de sair do piloto automático. Quantas vezes nós fazemos ações, resolvemos problemas sem pensar muito, porque aquilo já está interiorizado, nós já fazemos realmente de uma forma automática. E trabalhar com o pensamento computacional é fazer com que a gente pare, pense, organize as informações para que a gente possa
entender a solução. E nós vamos ver alguns exemplos bem interessantes relacionados a isso. Então, resumindo, o que nós vimos? Bom, considera-se o Simon Papert o precursor do pensamento computacional. Porém, ele, o pensamento computacional, voltou à cena a partir de um artigo da Jeanette Wing. E aí ele se popularizou ou se tornou aí mais conhecido, digamos assim. O pensamento computacional é considerado um processo de resolução de problemas. Apesar de utilizar elementos da ciência da computação, ele pode ser usado em qualquer área de conhecimento, não só matemática, não só ciência da computação. E a solução do problema pode ser implementada ou não em um computador. Então, é isso que nós apresentamos aqui nesse vídeo, né? Próximo vídeo, vamos fazer aqui as cenas do próximo capítulo. No próximo vídeo, nós vamos apresentar e discutir situações do cotidiano em que o pensamento computacional está presente ou pode estar presente, ou ainda, que ele poderia auxiliar no entendimento do problema e da solução do problema. E que muitas vezes passa despercebido por nós. Como eu falei, a gente quer, nesse curso, chamar a atenção para tirar as coisas do piloto automático. Vamos ver como nós podemos analisar e como nós podemos solucionar problemas de maneira consciente. Então, é isso e até o próximo vídeo.